Você tem amigo favorito? Eu tenho, e é um que eu conheci na escola desde o terceiro ano. E o melhor de tudo, a gente estudava na mesma escola. E não, eu não tô falando do Pedro, exceto que ele é um bom amigo, mas o assunto do vídeo não é isso. Eu claramente, esse amigo se chamava Pedro Arthur. Então hoje eu vou contar a história do dia que ele claramente me salvou de ser castigado pela minha mãe. Então fique com o vídeo! Então, era mais um dia como na escola. E nesse dia, Pedro Arthur não faltou, literalmente. E ainda mais era quarta-feira, porque na minha escola, claramente, toda quarta tinha sempre educação física. Só que nessa quarta não teve educação física para ir lá para fora. Então foi claramente uma tristeza. Então nós temos que fazer a avaliação. Só que eu, sem querer, literalmente, acabei conversando muito. Aí o professor me botou para fora. Ok. Mas nesse dia foi claramente justo. Porque, pô, mano, você acha certo a pessoa tá conversando na aula, né, velho? E literalmente ser expulso da sala, isso é justo. Até porque eu tava conversando, então foi justo. E ainda meu professor era brabo, então ele me botou com uma raiva grande. Mas esse dia foi bom. Aí eu falei pra minha mãe, aí ela me deixou de castigo sem tablet por uma noite, né? E no outro dia eu peguei. Só que nesse outro dia, eu fui expulso da sala de novo. Só que eu fui expulso de um jeito injusto, claramente injusto. Porque, tipo, já era a última aula de matemática. Eu tava conversando, só que eu tava conversando fazendo a tarefa. Falei uma seguinte palavra, que é aquela palavra que eu buguei meu cérebro. Falou assim: eu sou psicopíntico. Só que, tipo, eu falei essa palavra na sala. Só que quando eu falei essa palavra na sala, cara, os moleques falaram que eu tinha falado psicopata, véi. Os caras literalmente disseram que eu falei psicopata. Eu acho que eles entenderam errado, mas tipo, o professor falou assim, ó: vem cá, vai pra fora da sala. Mano, eu fiquei claramente com raiva e triste, mano. Fiquei mó triste, porque tipo, é mó sacanagem você sair da sala injustamente só por ter falado uma única palavra inofensiva. Então, tipo, eu fui expulso da sala. Só que pra minha sorte, eu não fiquei muito tempo, fiquei um minuto, porque já tava perto da hora da saída, de 5h10. Aí pronto. Aí Pedro Arthur também saiu, aí eu voltei pra sala, mó com raiva, querendo chorar. Peguei minha bolsa com raiva e falar pra Pedro Arthur. Aí eu falei pra Pedro Arthur me ajudar assim, ó. Ô Pedro Arthur, me ajuda aí, velho. Fala pra minha mãe também que foi justo, porque, tipo, você é a única pessoa que entendeu. A única pessoa que entendeu como eu fui expulso da sala justamente. Aí ele, tá bom. Então, tipo, quando minha mãe chegou, eu literalmente fui lá chorando pra ela e pronto. Aí quando eu e o Pedro Arthur falamos, ela claramente entendeu. Mas porque eu tava com medo, porque, tipo, eu tinha sido expulso da sala no dia antes, né, que você falou, que eu falei naquela hora, no dia antes dessa quinta-feira, da aula do professor de educação física. Aí minha mãe me deixou sem tablet por uma noite. Então, tipo, ok, só uma noite dá pra ficar sem. Então, pronto. Aí ela falou que se eu fosse expulso mais uma vez da sala, ela claramente ia tirar meu tablet por uma semana. Então, tipo, eu fiquei claramente tremendo na saída antes dela chegar. A sorte foi Pedro Arthur. Mano, Pedro Arthur claramente fez minha mãe entender também. Então, pronto. Minha mãe falou, claramente foi injusto. Então, tipo, boa. Eu fui pra casa totalmente bom. Então, pronto. Aí, claramente, eu agradeço ele. Porque, tipo, véi, ser expulso da sala injustamente só por falar uma palavra normal sem ser psicopata é totalmente injusto.
Cara, Pedro Arthur é aquele meu amigo que é tipo aquela pessoa que não fala um palavrão, claramente não tem mente poluída. E assim, o melhor amigo que eu conheci que não fala palavrão, só que na escola. Então, eu comecei a conhecer ele desde o terceiro ano. Então, claramente, aí nós começamos a se conhecer mais no quarto, aí depois, no quinto, nós viramos melhores amigos, velho. Ó, ele chegava atrasado, então quando ele aparecia abrindo a porta da sala, eu já falava assim, Pedro Arthur, senta aqui. E pronto, aí ele ia. Então, tipo, era o melhor amigo de todos. Só que chegou o sexto ano, mano. Véi. Então, no sexto ano, literalmente, eu fui lá, né, falar, velho. Minha mãe foi lá, ó, falar com Karine, é que a melhor disciplina. Eu não sei se é disciplina, não sei como faz não, mas tipo. Cara, eu tava todo contente pra literalmente ver Pedro Arthur. Só que nessa hora, ela falou literalmente uma coisa que partiu meu coração. Claramente, ela disse que eu tava no sexto ano Aí pronto. Aí eu fui pra filha do sexto ano fui tristão, velho, quase chorando. Eu só não fiquei com lágrimas nos olhos por causa da minha mãe que tava perto. Mas quando eu cheguei na sala, eu literalmente fiquei com muita lágrima nos olhos, só que ninguém percebeu. E, mano, lá tinha muita gente que eu conhecia. Que eu... Que é claramente que já estudou comigo, só que no segundo ano. E um que estudou no primeiro ano, então, tipo... Cara, eu fiquei triste, porque, tipo, você já é acostumado com as pessoas, com os alunos, com as pessoas que você conhece na sala, né? Aí quando do nada você muda claramente de classe. E claramente, mano, é muito triste. Só que eu só conhecia poucas pessoas. Aí depois eu fui me acostumando, né? Só que no primeiro dia de aula, que eu fiquei claramente triste, na hora do recreio, eu tive uma esperança de encontrar Pedro Arthur. Porque, tipo, eu lembrei. Não, se Pedro Arthur passou de ano, eu também passei. Mesmo ele tendo mudado de classe química, ele foi pro sexto D. Então, eu pensei, nossa, tem chance de eu encontrar ele, porque nós claramente tá numa... Claramente nós tá nos anos finais. Então, claramente, tem chance dele ir no mesmo recreio. Mano, dito e feito, assim que eu saí da sala, eu vi claramente Pedro Arthur saindo da sala. Então, eu fui atrás dele falando, Pedro Arthur, Pedro Arthur. Mano, eu já fiquei alegre na hora. Porque, tipo, cara, Pedro Arthur é um amigo muito ótimo. Então, tipo, até hoje, nós claramente, toda hora do recreio, nós se fala muito e brinca muito. Só que um dia essa amizade parece que vai acabar. Porque, tipo, eu nunca mais vou estudar aqui. Eu nunca mais vou estudar aqui, velho. Aí eu nunca mais vou ver ele. Aí ele esquece de mim, aí eu esqueço dele. Mas eu vou tentar dar um jeito de se comunicar com ele. Então eu espero que eu consiga um jeito de se falar com ele. Cara, ele é o melhor amigo. Obrigado, Pedro Arthur, por ser o melhor amigo. Se você estiver vendo esse vídeo, mande um coração, mande um obrigado aí no comentário. E se você gostou desse vídeo, eu vou falar que vai ter uma série do amigo favorito. Então, tipo, começou com o Pedro Arthur, aí depois vai começar com o Pedro, aí depois vai começar com outros amigos que eu conheci na escola. Então, fui! Fui!